Salve meus amigos do canal, aqui o professor Feliciano gravando mais um vídeo com resolução de questões aqui, né, de atividades do livro da terceira série do ensino médio, né, do Ciência da Natureza, na parte de Física. E aí vamos dar uma resolvida em questões que vão nos ajudar para a nossa avaliação, né, avaliações já do segundo bimestre já desse ano, falou? Então, questões que falam sobre máquinas simples, né, sobre polias. Questão 1. Explique com suas palavras a importância da invenção da roda para o desenvolvimento das máquinas simples como as polias e as engrenagens. Então a gente viu lá no que a gente estava falando do assunto que a roda foi uma das maiores invenções da humanidade e que graças a ela, né, que inicialmente foi feita só para fazer cerâmica, no caso, ela acabou sendo utilizada para muitas outras máquinas, como as de transporte, né, as carroças no começo, depois passaram para bicicletas e até chegar nos automóveis, e também nas engrenagens que a gente viu, né, como engrenagens que são usadas em máquinas também. Tem muitas utilizações que envolvem a roda, no caso em si, e as derivadas dela, no caso, beleza? Então seria mais ou menos essa resposta aí. Um agricultor possui um poço em seu sítio. A segunda questão, né? Um agricultor possui um poço em seu sítio e precisa tirar a água dele manualmente, utilizando um balde. Ele pensou em prender uma corda no balde, mergulhá-lo no poço e em seguida puxá-lo para cima, cheio de água. Contudo, seu filho, que é um bom estudante de física, explicou-lhe que essa tarefa pode se tornar perigosa ao se aproximar demais da borda do poço, né, pois pode cair dentro dele enquanto puxa a corda para cima. Então ele sugeriu que seu pai utilizasse uma polia fixa para essa tarefa, diminuindo os riscos, certo? Explique como a utilização de uma polia fixa pode ajudar o agricultor a realizar a atividade de modo mais seguro, certo? Então o que acontece? Usando uma polia fixa, ele vai poder fazer força num outro sentido, né? Ou seja, puxando para baixo, quando força para baixo, e vai estar fazendo o balde subir, no caso, sem ele precisar se aproximar muito do poço, né? E podendo usar até o próprio corpo dele como alavanca para poder puxar o balde, né, sem correr risco de cair no poço. Então essa é a vantagem, no caso, nessa situação de se utilizar uma polia fixa, beleza? Terceira questão, né, da UEPG do Paraná, né, do estado do Paraná. A ilustração a seguir mostra um sistema de polias projetado para levantar um objeto de massa M, certo? O sistema consiste de uma polia fixada ao teto e de uma polia não fixa a qual o objeto está ligado, certo? Sobre o assunto, escreva a soma das alternativas corretas em seu caderno, dado que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então o que a gente tem aqui no desenho é uma polia fixa presa no teto e uma polia móvel presa no objeto, né? Aí ele fala na afirmação 1, a força que deve ser exercida na corda para baixo de modo a suspender o objeto com uma velocidade constante é igual a metade de mg. Isso é verdade, né? Porque, como a gente falou para vocês, quando a gente tem uma polia móvel, ela divide por 2 o peso do objeto que está sendo carregado. Então, se eu tenho um objeto aqui que tem massa m, o peso dele é quem? É massa vezes a gravidade, m vezes g. Então, a metade disso, que é meio de m vezes g, vai ser a força que eu vou fazer para baixo, porque eu vou fazer a força que é a metade do peso, metade de m vezes g. Então, essa afirmação aqui, a afirmação é verdadeira. Segunda,
suspender o objeto de massa m com uma velocidade constante não é uma situação de equilíbrio. Essa afirmação é falsa, falou Marcelo. Deixa eu só dar uma parada aqui que a gente já volta. Então, olha, suspender o objeto de massa m com uma velocidade constante não é uma situação de equilíbrio. Isso é falso, porque se tiver com velocidade constante não vai ter aceleração, então a força resultante sobre ele vai ser zero, é equilíbrio. Quarta, a número 4 aqui, né? Se o sistema apresentado contivesse 3 polias não fixas em vez de uma, a força necessária para suspender o objeto com uma velocidade constante seria 1/3 de mg. Na verdade não, né? Porque seria o peso dividido por 2 elevado a 3, né? Se fossem 3 polias não fixas. O número de polias elevado é o número do expoente. Então, 2 a terceira daria 8. Seria o peso dividido por 8, não dividido por 3. Essa afirmação aqui, 4, também é falsa. Afirmação 5. Para uma situação semelhante à esquematizada, porém com uma força exercida igual a 400 newtons, a qual equilibraria o corpo de massa m, teríamos que a massa m teria que ser de 80 kg. Né? Porque 80 vezes 10 daria 800. E a força que teria que fazer seria a metade de 800, que seria 400. Então, essa afirmação também é verdadeira. Então, a afirmação 1 e a afirmação 8 são verdadeiras, e 8 mais 1 dá 9. Então, a soma das verdadeiras aqui nessa questão daria 9. Né? A questão 1 e a questão 8 são as corretas. Falou? Vamos para a questão 4, meus amigos. Uma aluna que acabou de ter aula de física sobre associação de polias decidiu fazer um desafio para seu primo: erguer um saco de areia com massa de 70 kg, certo? O primo topou o desafio, mas foi incapaz de levantar o corpo com tamanha massa. A garota então pegou um sistema composto por cabos passando por uma polia fixa e algumas polias móveis, prendeu uma das extremidades do cabo no saco de areia e segurou a outra extremidade, certo? Começou a puxar a carga com apenas uma mão, erguendo-a sem muitas dificuldades. Considere a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado e responda as questões a seguir. Supondo que a aluna é capaz de erguer até 15 kg com apenas uma das mãos, determine o número mínimo de polias móveis presentes no sistema. Ora, a massa é 70, né? 70 vezes 10 dá 700. E ela só pode carregar 15 quilos, que 15 vezes 10 dá 150 newtons. Então, eu tenho que fazer esses 700 ficar no menor ou igual a 150 newtons, né? Para isso, eu tenho que usar as polias. Cada polia que eu uso móvel, eu vou dividir essa carga por 2 elevado àquele número. Se eu usar 2, eu vou dividir por 4. Se eu usar 3, eu vou dividir por 8. Aí, olha, dividindo por 8 essa carga, esse valor que é 700, que é a massa do saco, né, vezes 10, 700 dividido por 8 dá 87,5, certo? Se for dividir pelo próximo, que se fosse colocar 4, já seria dividir por 16, né? Já ficaria um valor muito pequeno, mas no caso o mínimo que eu preciso usar de polias para que eu consiga uma força menor que 150 é 3 polias, que vai me dar 8, certo? 700 dividido por 8. 700 dividido por 8 vai me dar 87,5, que é menor que 150. Então, a quantidade mínima de polias que eu preciso para que ela consiga erguer é que fossem 3 polias, certo? Porque sendo 3 polias, ela vai dividir essa carga, que é 700 por 8,
que dá 87,5, que é menor que 150, que é o valor que ela suporta carregar, beleza? Então nesse caso aqui teria que ser 3 polias no mínimo. Letra B. Considere que o sistema é composto por 4 polias móveis e que a garota ergueu o saco de areia com velocidade constante. Calcule a vantagem mecânica desse sistema. Ora, dividindo, se ela usou 4 polias, ela vai dividir 700 por 2 a quarta, que dá 16. Então 700 por 16 dá 43,75. Certo? Aí o que vai ser a vantagem mecânica dela? Vai ser o peso da carga, que é 700 newtons, dividido pelo esforço que ela vai ter que fazer, que vai ser de 47,75 newtons. E dividindo 700 por 47,75 dá exatamente 16, né? Porque se a gente dividir 700 por 16 dá 43,75, dividindo 700 por 43,75 dá 16. Então a vantagem mecânica dela vai ser de 16. Falou? É ou não é um negócio divertido, meus amigos? Na quinta, para erguer uma bandeira em um mastro, utiliza-se uma corda que passa por uma polia fixa, presa em um suporte no alto do mastro. Explique a importância da utilização da polia neste sistema. Como seria a tarefa de hastear uma bandeira sem usar uma polia? Bem, então o que acontece, né? Com a polia, tu pode fazer uma força para baixo, como a gente já falou anteriormente, e aí a bandeira vai subindo, né? Vai para o alto, certo? Se não tivesse a polia lá no alto do poste, do mastro, o que eu precisaria fazer para colocar a bandeira lá? Teria que subir com uma escada, né? E puxar lá do alto a bandeira, certo? Aí seria mais complicado, né? Então com a polia fica bem mais fácil o trabalho, beleza? Com essa polia fixa presa lá no alto do mastro para colocar a bandeira. Vamos aqui para a questão 6, meus amigos. Na figura a seguir, uma pessoa está segurando um corpo de massa M suspenso por um sistema de polias contendo 3 polias móveis e uma fixa, presa ao teto. Considerando a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, responda as questões. Aí ele fala aqui, né? Supondo que a pessoa está aplicando uma força de 200 newtons para manter o sistema em equilíbrio, determine a massa M. Ora, se ele tem 3 polias móveis, a força que ele vai fazer vai ser o peso dividido por 2 ao cubo, que é 8, né? Então a força que está fazendo é o peso dividido por 8. Se eu quero achar qual é o peso do corpo, eu pego a força que ele está fazendo, que é 200, e multiplico por 8. 200 vezes 8 dá 1.600. Então a força-peso da caixa que está levantando é 1.600 newtons. Para achar a massa, basta pegar o 1.600 e dividir por 10, que é a gravidade. Dividindo 1.600 por 10, eu vou ter o quê? 160, né? Então a gente descobre que a massa que ele está puxando é de 160 kg, certo? Não é uma questão muito difícil não, dá para resolver tranquilo também. Falou? Vamos em frente aí, meus amigos. 7ª questão. Os cilindros A, B e C estão em equilíbrio, como mostra a figura abaixo. Suponha que a massa de A é igual à massa de B, e que vale 2,5 kg. E que a massa de C vale 6 kg. Sabendo-se que o cilindro C está apoiado sobre uma mesa de vidro capaz de suportar no máximo uma força de 12 newtons, certo? Determine se a mesa irá resistir à força aplicada pelo cilindro C, considerando que as polias e os fios são ideais. Ora, o que acontece? O peso de C é quanto? É a massa dele, que é 6 kg, vezes a gravidade, que é 10. 6 vezes 10 dá 60 newtons, certo? 60 newtons. Cada um desses outros dois aqui, do A e do B, desses dois cilindros, estão pegando metade desse peso, concorda? Então, quem é o peso que vai estar aqui para baixo, o peso de B, que é igual ao peso de A?
é a massa 2,5 vezes 10, que dá o quê? 25 newtons. Certo? Então 25 newtons de cada lado está sendo aplicado. 25 mais 25 dá 50, concorda? Então qual é o peso que vai sobrar sobre a mesa? Vai ser o peso de C menos os 50 que estão puxando de para cima. Então o que sobra sobre a mesa, né, o peso que vai sobre a mesa vai ser 60, que é o peso dele, menos 50, que dá um total de quanto? Dá um total de 10 newtons. E a mesa aguenta até quanto? Ela aguenta até 12. Então com esse peso aqui de 10 newtons a mesa vai resistir, né? Ela vai resistir, porque ela aguenta até 12 e o peso que vai estar sendo aplicado sobre ela vai ser 10 newtons, que é a diferença entre o peso do bloco do cilindro C e os dois pesos que estão puxando para cima aí, que é o peso do A e o peso do B, que dá 25 cada um, 25 mais 25, 50. Então 60 menos 50, 10 newtons. Então o peso sobre a mesa de 10 newtons e ela vai resistir. Falou? Vamos em frente, meus amigos, para a 8ª questão. Leia as afirmativas a seguir, julgando-as se são verdadeiras ou falsas. Não, na sequência, corrija as falsas em seu caderno. Aí, letra A. Em uma associação contendo somente polias fixas, a força necessária para mover o corpo será alterada somente na direção e no sentido. É correto, certo? É verdadeiro. A polia fixa só faz isso, ela muda a direção e o sentido. Letra C. Letra B, aliás. A vantagem mecânica de uma associação contendo polias móveis será sempre maior do que 1. Também é verdadeiro, certo? Sempre vai ser maior do que uma vantagem. C. Podemos obter vantagens mecânicas maior que 1 associando somente polias fixas? Não, né? Polia fixa ela só muda a direção. Ela não vai, tu vai fazer uma força igual a 1. Vai ter uma vantagem igual a 1. Se uma associação de polias tem vantagem mecânica igual a 4, a intensidade da força necessária para manter um corpo de 80 N de peso em equilíbrio é de 40 N. Dividindo 80 por 40 dá 2, não dá quase, né? Então não é verdade. Beleza? Seria de 20 newtons que você precisa ter uma força para dar 4. Beleza? Vamos aqui para a 9ª questão, meus amigos. Observe a montagem a seguir. Nós temos 2 polias móveis e uma fixa. Sabendo que o corpo A possui massa de 24 kg e que o sistema está em equilíbrio, determine a massa do corpo B. Ora, a massa do corpo B, se o sistema está em equilíbrio, o peso de B é metade do peso de A, correto? Se a massa de A é 24, isso quer dizer que o peso de A é 240. O peso de B então vai ser 240 dividido por 2, que dá 110. Certo? Opa, desculpa. Dividido não por 2, não. Como tem 2 polias móveis, dividido por 2A ao quadrado, ou seja, dividido por 4. Então o peso de B, desculpe, né, vai ser o peso de A dividido por 4. O peso de A é 240, dividido por 4 dá 60 newtons, certo? 60 newtons é o peso de B. Então quem é a massa de B? É 60 dividido por 10. Né? A massa de B, né? Vai ser igual a 60 dividido por 10. Então, como a massa de B como o peso de B deu 60 newtons, para achar a massa de B basta pegar os 60 e dividir por 10. 60 dividido por 10 vai dar exatamente 6 kg. Então a massa de B é 6 kg. Certo? Vamos em frente aqui na 10ª questão. Durante um serviço de construção civil, 2 operários se deparam com a tarefa
de elevar uma determinada quantidade de material do solo ao segundo andar do edifício em manutenção. Para isso, cada um deles desenvolve um arranjo de rodanas. O primeiro operário defende a ideia de que, utilizar apenas uma rodana fixa possibilita menor esforço para levar a carga. No entanto, o segundo operário defende a ideia de que, se utilizar uma rodana fixa em uma móvel, é possível levar a mesma quantidade de material que o primeiro operário, exercendo menor quantidade de força. Todos os trabalhadores, ao analisar as duas propostas, se dividiam nas seguintes afirmações: os dois operários terão que exercer a mesma força, não importa o tipo de arranjo de rodanas que irão utilizar. Essa afirmação está errada, né? O segundo operário terá que puxar maior quantidade de corda em relação ao primeiro. Isso aqui é verdade, porque ele vai usar rodanas móveis e vai precisar de mais corda. Terceira, o primeiro operário necessitará aplicar menor força para elevar a mesma carga que o segundo. Não, ele vai fazer uma força maior. Analise as afirmações julgando-as como verdadeira ou falsa. Então, a primeira é falsa, a segunda é verdadeira e a terceira é falsa. Falou, moçada, fiquem com Deus, sou o Senhor. Com essa experiência, você vai estar pronto para fazer a avaliação. Valeu!